Sejam todos bem-vindos ao 10º episódio dessa primeira temporada do podcast Antes da Consulta. João, parece que tem novidades para a próxima temporada, correto? Pois é. Estamos já no último episódio, é isso, Eduardo? E a gente vai vir mais magro, viu? Para aqueles que estão falando que nós estamos muito acima do peso. Tem é verdade, aí. Deixar um recado aí. A gente está com o projeto Fitness, eu e o Eduardo. Nós vamos ter aí mudanças para a próxima temporada. Preparem-se. É isso aí. Bom, primeiro queremos agradecer a audiência por ter assistido e nos acompanhado até esse 10º episódio. Agradecer aos nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, Casa Aparelhos Auditivos e Inspira CEPAP. João, e a gente não poderia terminar essa primeira temporada com uma convidada mais do que especial. Opa. A Viviane, ela é fisioterapeuta, é uma grande amiga, casado com um grande amigo, e ela vai nos contar um pouco sobre o mundo da fisioterapia, no que diz respeito à saúde da mulher, vai falar um pouco do tratamento oncológico, uma doença cada vez mais comum na nossa sociedade. Então eu acredito que haverá uma troca de informações muito rica e vocês não vão se arrepender em assistir até o final. Muito bem. Seja bem-vindo então, Viane. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom. Posso começar fazendo uma pergunta aqui, Eduardo? Você me permite? Bora. Vamos lá então. Viviane, eu vi aqui que uma das suas especialidades é trabalhar com linfedema. Sim. E é um tema que às vezes gera muita dúvida, muitas pessoas não sabem o que é. Eu também, inclusive, tenho várias curiosidades sobre. Duas perguntas para você. Primeiro, o que é o linfedema? E a tal da drenagem linfática que todo mundo fala, o pessoal fala, eu vou na massagista, vou na fisioterapeuta, vou fazer drenagem linfática. Essa é a forma de tratar esse linfedema? Sim, é uma das formas de tratar. Então, vamos lá, tem algumas questões para a gente falar um pouquinho antes. O que é o linfedema? Tem o linfedema primário, que ele é genético, né? É uma causa idiopática e muitas vezes a criança nasce com linfedema ou em alguma determinada fase da sua vida você pode desenvolver. E tem o linfedema secundário pós-cirúrgico, no caso de câncer de mama, câncer de útero, de ovário, que o paciente, toda vez que o cirurgião mexe no sistema linfático, no caso, retirada dos linfonodos, o paciente pode vir a desenvolver o linfedema. E isso as pacientes me perguntam muito, em que fase? Isso a gente não tem como afirmar. Tem pacientes que vão passar a vida toda sem terem retirado os linfonodos e não desenvolvido o linfedema, e muitas vezes o paciente, antes de fazer a cirurgia, devido a uma obstrução do tumor nos linfonodos, pode já vir a ter o linfedema, ou pós 1 ano, 2 anos, isso assim, não tem os estudos não mostram um prazo ideal para o paciente desenvolver esse linfedema. Então, o que é isso? O linfedema secundário, né, que é o que eu atendo, não atende nenhum paciente ainda por linfedema primário. Mas o linfedema secundário, o cirurgião, então, o mastologista ou um oncologista, ele retira os linfonodos. O que acontece? Ali tem uma ruptura do sistema linfático e ele é irreversível. Então, não tem como, ele não consegue se religar sozinho. E o que acontece? A linfa ela acaba ficando estagnada ali e, se não for tratado adequadamente, tomada uma medida com o fisioterapeuta precoce, o que vai acontecer? Esse líquido vai ficar ali e esse membro vai começar a aumentar de volume. É mais comum aparecer em braços, pernas, mas também eu posso ter, no caso, câncer de cabeça e pescoço, o paciente pode ficar com linfedema na região do pescoço, a parte de linfedemas abdominais, mas o mais comum que a gente vê é mais em braço e perna. E lembrando que infecções repetidas, se essa paciente tiver, ela tem uma maior suscetibilidade de ter o linfedema. E, além de tudo, como você falou, João, da parte da drenagem linfática. Não é o único tratamento, tá? Antigamente era falado que a drenagem linfática ela poderia migrar algumas células, a estimular a metástase. Hoje isso não existe, através dos estudos mostram isso. É uma massagem muito leve, que ela é feita ritmada, ela tem que ser direcionada a linfa para os canais de drenagem para que esse líquido flua
normalmente, e a sensação que a paciente tem é de diminuição de volume. Tá? Só que houve uma banalização da drenagem linfática hoje em dia. Então, a gente ouve falar muito, eu vou perder gordura na drenagem linfática. Isso não ocorre. Tá? Não tem como. A drenagem linfática, descrita por Voder em 1936, ela é clara. Ela só trabalha com a linfa. Tá? Então, a gente tem os movimentos, como eu disse, ritmados, lentos, imitando mesmo o movimento da linfa dentro dos vasos linfáticos. E o tratamento do linfedema, a gente costuma dizer que é a terapia físico-complexa. O que é isso? É os cuidados com a pele da paciente, a drenagem linfática, que faz parte, o enfaixamento compressivo, depois o uso de meias, quando é em membro inferior, o uso de braçadeiras na fase de manutenção e o exercício físico. E isso, assim, é primordial a paciente, no caso, se ela tem um linfedema, grau 2, grau 3, ela faça o exercício físico com o braço enfaixado. Tá. Vamos aproveitar que você estava explicando para todo mundo sobre a abordagem do linfedema. Mas antes do linfedema se instalar, quais são as estratégias que a paciente pode adaptar à sua nova fase da vida, pós-tratamento oncológico, para, se não evitar, pelo menos retardar a instalação do linfedema? Por exemplo, na hora de fazer as unhas, que tipo de cuidado que tem? Na hora de fazer uma coleta sanguínea? Na hora de ir para um rancho, para a zona rural, se vale a pena usar algum tipo de repelente? Quais são os cuidados que essa paciente deve começar a ficar atenta e usá-los para, se não conseguir impedir a instalação do linfedema, que possa pelo menos postergar o aparecimento? Quando a paciente ela chega no consultório, a gente conversa muito a respeito disso e muitas vezes sou eu que acabo explicando, né, para a paciente o que ela deve, todos os cuidados que ela deve tomar. Costumo dizer o seguinte, que se ela vai, por exemplo, fazer uma coleta de sangue, ela faça do outro lado. Se ela, na hora de fazer as unhas, isso é uma coisa muito complicada, a gente percebe, né, para as mulheres, então que evite ter qualquer tipo de corte, né? Sempre incentivo, por exemplo, as pacientes têm aquele medo de vou viajar de avião, uso malha, não usa. A princípio, se ela não tem nenhum sinal de linfedema, não é necessário usar a malha de contenção. Não há necessidade. Porém, se ela vai em um lugar onde vai estar exposto, que tem muito, por exemplo, pernilongo, então que passe um repelente e exercício físico. Isso é comprovado que, assim, o exercício físico, além de ele prevenir o surgimento de metástase, ele também acaba auxiliando nesse surgimento do linfedema. Então, todas as pacientes eu estou adotando esse tipo de conduta. Viviane, então você estava nos contando que há tratamento para o linfedema. Sim. Claro, o diagnóstico precoce e o início dessa terapêutica aumenta as taxas de sucesso. Mas naquela paciente que o linfedema já está instalado, ela fazendo o tratamento adequado, aceitando as orientações do fisioterapeuta e colocando em prática, tem chance de recuperar aquele membro? Nós não conseguimos recuperar esse braço como comparado. Por exemplo, você pega os dois braços, eu não vou conseguir voltar no que era, mas eu consigo dar uma qualidade de vida, reduzir volume, e só que tem um problema que a gente enfrenta, vamos dizer, aqui em Catanduva, que é uma cidade muito quente. Não é fácil usar o enfaixamento. Nos cursos que eu faço, nós nos enfaixamos e, assim, é muito incômodo. Só que essa mulher, ela tem uma autonomia de fazer os movimentos e levar uma vida normal. Só que ela é protagonista desse tratamento. Por quê? Porque eu sempre costumo deixar isso muito bem claro. Se ela não aderir, o tratamento não vai ter sucesso. Se ela aderir, levar tudo ao pé da letra, tudo que é orientado, essa paciente, em semanas, nós conseguimos reduzir consideravelmente esse volume. E, assim, volta a usar roupas que antes não dava certo, porque o que a mulher acaba encontrando muito quando é braço é problema das mangas. Então, assim, às vezes ela tem que usar uma roupa
alguns tamanhos maiores por conta do braço. E fora o peso, risco de infecções. Então, eu sempre pego muito no pé das pacientes e quando eu enfaixo, eu acabo mandando mensagens. Dependendo até diariamente. E aí, tá conseguindo enfaixar? Não tá? Porque essa paciente, ela pode ficar o dia todo enfaixado e à noite ela dormir sem o enfaixamento. Acordou, enfaixa. Passou no final do dia, desenfaixa e assim segue. Isso por semanas, tá? A gente tem um protocolo de tratamento de 6 a 8 semanas. Se a paciente seguir corretamente, a gente vai conseguir reduzir um nível considerável esse linfedema, o volume do braço ou da perna. Uma paciente que fez um tratamento cirúrgico, né? A partir do momento que ela retira o dreno, quando usa, já pode começar a fazer esse tratamento? Pode. Tá. No caso o primeiro contato que eu tenho com a paciente, o que eu vou observar? Essa mama tá um pouco inchada, tem a presença de seroma. Primeira coisa que eu observo, como que tá essa cicatriz, né? O corte tá fechadinho, porque senão a gente tem como algumas abordagens dentro da fisioterapia, por exemplo, no corte, né? Vou citar alguns exemplos. A gente pode utilizar o laser para auxiliar, se tem algum pontinho ali que não está cicatrizando, a gente tem o laser, que hoje é uma ferramenta assim, maravilhosa. A gente também pode colocar o taping, que é aquelas faixinhas, né? O taping compressivo, então você consegue aproximar as bordas cirúrgicas e você favorece o fechamento dessa cicatriz. Aí observo se essa paciente tem o seroma. Então, também tenho meios de tratar o seroma sem a intervenção, no caso do médico, para fazer a punção. Outro ponto que eu avalio é se a paciente desenvolveu a síndrome da rede axilar, que é muito comum. Então, essa síndrome da rede axilar são aqueles cordões que formam, né, no caso na axila, e a paciente vai movimentar o braço, ela sente uma dor assim absurda. Então, é um fator limitante de movimento. Então, também nós temos alguns instrumentos aí que a gente pode tá ajudando e quebrando esses cordões. Então, tem outra questão que eu sempre abordo com as pacientes, até 30 dias, mexer o braço até 90 graus, tanto flexão, extensão, todos os movimentos. Porque se essa paciente ela precisar, logo após passar pelo tratamento da radioterapia, esse braço ele tem que estar funcional, para não haver nenhum atraso do seu complemento aí de tratamento. Então, dentro da fisio, a gente consegue ajudar a paciente assim como um todo, não só no tratamento do linfedema. Você quer perguntar? Eu quero até, aproveitando a sua expertise aqui como mastologista, minha dúvida é a seguinte. A gente sabe que câncer de mama, né, muitas pessoas tiveram, recuperaram, tem alguém na família, tem algum conhecido, enfim. É algo que sempre é um tema que vem à tona. Para ter, né, paciente com câncer de mama vai lá e opera. Eduardo operou a paciente. Existe alguma diferença do tipo de cirurgia que você faz, do tipo de abordagem cirúrgica, ou da quimio ou da rádio? Quais são os fatores incluídos ali nesse procedimento cirúrgico e pós-cirúrgico que podem aumentar a chance de desenvolver o linfedema? Certo. Antigamente, isso assim, quando eu me formei, o cirurgião ele acabava retirando músculo, uma grande quantidade de pele e fazendo a retirada total dos linfonodos. Então, isso você aumenta muito o risco de você desenvolver o linfedema. Hoje, quando tem a biópsia do linfonodo sentinela, você reduz drasticamente. Não que não você pode ter um risco de desenvolver, cerca de 5%. Só que quando você faz uma retirada total, teu risco aumenta muito. Então, hoje a gente vê que, graças a Deus, pelo avanço da medicina, pelas mulheres estarem se cuidando, se olhando, se tocando um pouco mais, então, em alguns casos, a gente previne, sim, o surgimento do linfedema. Eu acho que o que a Viviane quer dizer também é que quanto mais cedo você descobre a doença,
menos agressivo é o tratamento cirúrgico, menor a possibilidade de complicações, entre elas o linfedema. Perfeito. Muito bom. Bom, vamos parar um pouquinho de linfedema e vamos mudar um pouco o rumo dessa conversa. Cirurgias estéticas também precisam no pós-operatório de uma abordagem com a fisioterapeuta? Sim. Aí é um pouquinho diferente, mas os cirurgiões normalmente eles encaminham precocemente, muitas vezes com o dreno. Então, aonde você vai orientar essa paciente a todos os cuidados com a pele, a fazer a drenagem linfática de uma maneira correta, né? Porque não é tão incomum a gente receber no consultório, o paciente foi em alguns profissionais que fizeram uma drenagem linfática muito forte e que muitas vezes deixa algumas áreas vermelhas, né, hematomas, então não deve ser feito dessa maneira. E aí depois tem a parte da eletroterapia também, que dá uma gama assim, para a gente conduzir esse tratamento para evitar o surgimento de fibroses, no caso da cirurgia estética, e orientação do uso da malha adequado. Ou seja, também quem faz uma cirurgia para mudar o contorno corporal, ficar mais bonita, mudar alguma coisa que não agrada no seu corpo, se beneficia também do tratamento fisioterápico. Sim. De maneira correta, no momento certo. O taping é muito utilizado, que eu não falei hoje em dia. Tem o taping, onde o fisioterapeuta atua no centro cirúrgico. Logo após o término da cirurgia, já é aplicado o taping da forma correta e você reduz risco de fibrose, de equimose, de hematomas, enfim. A fisio está cada vez mais ganhando aí uma área de atuação e podendo proporcionar para as pacientes uma qualidade de vida muito boa. Uma das preocupações que eu e o João temos quando nós escolhemos os convidados além de trazer conhecimento para a audiência, é também tentar mostrar que tem coisas que são feitas na nossa cidade. Isso é importante, né? A gente tem um sistema de saúde público que contempla muita coisa. Eu encontro esse tratamento fisioterápico também na rede pública, uma vez que nós temos uma faculdade de fisioterapia na cidade. Então, essa paciente que eu opero no Emílio Carlos ou um outro colega consegue fazer tudo que uma outra que operou em outro lugar, tem uma outra condição econômica, consegue fazer? Sim. Isso é possível, então? Tem a clínica da Fafica. Até há uns dias atrás eu estive lá dando uma aulinha para os alunos, né, sobre o câncer de mama. E lá eles dispõem de um setor, né, de uma área ali de atuação só da parte... Só que aí entra câncer de mama, gestante, incontinência urinária, mas é possível sim. Na rede da prefeitura, vamos dizer, no serviço público, que eu não sei te dizer ao certo. Mas também tem a ONG Sempre Viva, que tem a físio, que atende e pode dar todo esse suporte sim para a paciente. Para vocês que estão assistindo o podcast nesse momento, essa é uma informação importante. Então, mulheres que estão enfrentando o câncer de mama podem encontrar assistência fisioterápica de forma gratuita, muito bem feita, na ONG Sempre Viva, na clínica da Fafica. E, se eu não me engano, a Marisa Cadão também faz no Posto do Solo Sagrado. Sim. A Marisa. Então, o que a gente está falando aqui é acessível às pessoas pelo Sistema Único de Saúde, que é uma coisa importante, tá? Estava vendo aqui nas suas especializações... Ixi, quando ele começa assim, se prepara, hein? Não, é que tem uma parte aqui que me chamou a atenção, que é eletrotermofototerapia em oncologia e a linfotaping. Esse taping que você falou é a mesma coisa que esse linfotape ou são coisas diferentes? É só a técnica de aplicação que é um pouquinho diferente, João. No caso, a gente pode aplicar o taping compressivo, no caso, por exemplo, de um seroma, né? Não é o linfotape que a gente aplica, que você tem que reduzir o espaço ali no caso do seroma, né? Fazendo só um parênteses. Você aplica o taping compressivo, diminuindo o espaço e evitando o surgimento de seroma. No caso do linfotaping, as pacientes que não aderem ao enfaixamento compressivo, deixando bem claro que o enfaixamento compressivo é o padrão ouro de tratamento para linfedema. Mas, enfim, a gente mora numa cidade
muito quente. Pacientes idosas elas têm uma restrição que elas não aderem muito ao tratamento. Então, eu uso a técnica do linfotaping. O que é o linfotaping? Então, eu até trouxe algumas fotos para mostrar que eu acho que ilustra bem. Então, a gente corta, é tudo manual. Ainda as pacientes falam, nossa, mas você compra dessa maneira? Não, é tudo cortado manual. Então, eu aplico tanto no braço quanto no antebraço. As âncoras, a gente sempre, aonde você fixa o linfotaping, é aonde você quer que esse líquido flua, tá? Que ele drene. Então, você aplica, sem pressão nenhuma, você vai deslizando essas fitinhas, como as pacientes falam. O que essas fitinhas fazem? Elas puxam, é como se elas tracionassem a pele. A hora que tem o tracionamento da pele, abre os filamentos de ancoragem, os linfáticos iniciais, fazendo com que essa linfa que está estagnada, ela flua de uma maneira correta. E a gente percebe que mesmo em áreas onde tem um pouco de fibrose, isso eu vi na prática, tem um resultado bacana. Mas o paciente que tem fibrose, eu não tenho só esse tipo de recurso, né? A gente pode estar utilizando a placa de LED, a gente pode estar utilizando o laser, a terapia por ondas de choque. Então, tem outros recursos que a gente pode estar utilizando e que dão uma melhora bem significativa. Uma das suas especialidades é fisioterapia na saúde da mulher. Nós falamos um pouco sobre linfedema, que é um assunto muito importante. Falamos também da recuperação pós-cirurgia estética, mas quais são as áreas de atuação de uma especialista como você em saúde da mulher que lança a mão da fisioterapia para evitar doenças? Que até agora a gente falou de coisas que já se instalaram. Sim. Eu quero usar a fisioterapia no sentido de que não tenha problemas. A saúde da mulher, ela abrange tanto gestantes, então dentro da gestante a gente pode trabalhar a questão da preparação para o parto, a questão da amamentação. Então a fisio também pode estar abordando tanto no ambiente hospitalar quanto clínico, a parte da incontinência urinária, onde essa mulher, que é um problema também que a gente percebe assim que tem muitos e muitos casos. Câncer de próstata também, quando causa a parte de disfunção erétil, de incontinência urinária, também o fisioterapeuta, agora é designado fisioterapeuta pélvico, ele pode estar auxiliando também. Ainda é uma área que tem um pouco de tabu. Assim, os homens têm um pouco de restrição, mas é uma área que dá muito resultado. Eu estive em São João da Boa Vista, agora fazem uns 15 dias. Eu fiz esse curso de eletrotermofototerapia e eu queria ver na prática como que funcionavam os aparelhos, que foi um curso online. Falei com uma das autoras, que ela é autora de um livro, e ela falou, pode vir que você fica ali como observador e você vai vendo a aplicação desses recursos. E realmente, assim, ali era um estágio do setor oncológico e eu pude ver, por exemplo, muitos casos de pacientes com câncer de próstata, com disfunção erétil e com incontinência urinária, no caso da terapia de ondas de choque. O resultado é fantástico. Então, você dá uma qualidade de vida também para esse homem. E é uma das áreas também que a fisioterapia pélvica pode estar atuando. Ou seja, a fisioterapia pode trazer um ganho na qualidade de vida muito grande, né? Muito. Em vários setores, né? Imaginava, Porque quando fala fisioterapia, muitas vezes pensa na parte osteomuscular, é muito focado nisso, né? Caiu, quebrou. Mas tem uma linha gigantesca de atuação. Neuro, hidroginástica. A gente sabe que a quimioterapia ela pode provocar uma série de efeitos, né? E também pode gerar neuropatia periférica. Sim. Como que a fisioterapia pode atuar até nessa abordagem desse paciente? Isso a gente vê na prática, João, que é até um fator do paciente desistir do tratamento oncológico. Porque quando você questiona esse paciente, como que é essa dor?
eles falam que parece que é taxinhas, a hora que pode dar tanto nos pés quanto nas mãos, parece que estão pisando em taxinhas. Então, é uma dor, chega a ser insuportável. E isso também a a gente pode estar ajudando, porque nenhum tratamento medicamentoso vai resolver 100%. E hoje, com a biofotomodulação, que é o uso do laser, e a plataforma vibratória, a gente consegue ter um resultado assim, muito satisfatório. E, por exemplo, o que faz o laser? Então, a gente vai desde a origem dos nervos. Não adianta você só fazer o laser, por exemplo, na palma da mão e na planta do pé. Você tem que fazer na extensão total do nervo. Então, você tem que ter todo um conhecimento aí de anatomia para você fazer o laser no prolongamento desse nervo, onde você consegue bloquear a dor e, junto com a plataforma vibratória, onde você melhora o tônus muscular, né? A gente sempre faz a plataforma, por exemplo, 1 minuto faz mais 1 minuto de exercício. Liga de novo, mais 1 minuto, outro minuto de exercício. Então, o tratamento ele dura em mais ou menos 10 minutos com a plataforma vibratória e a gente consegue reduzir muito essa dor. É um tipo de tratamento nesses cursos, os últimos cursos que eu fiz, que fiquei bastante surpresa e pude comprovar isso depois também na prática. Percebe-se que o fisioterapeuta moderno precisa ter que ter muito arsenal, né, de Sim. máquinas, né, João? Tem que Porque plataforma viratória, laser, deve ser um investimento importante. Sim. Nós temos um problema crônico que é a questão da dor. E no nosso país, em virtude da melhora da qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais. Mas nós tentamos, de uma maneira geral, errados, né? A gente anda errado, a gente faz quase tudo errado. E quando chega na velhice, esse boleto vence, né? E muitas vezes vence com dor, né? Você sente dor. Você atende esses pacientes com dor? Sim. Né? Observo muito, costumo brincar que época de novembro e dezembro é uma época que eu trabalho muito. Não sei se é devido ao final do ano, onde as pessoas estão um pouquinho mais cansadas, estressadas, e somatizam um pouco mais essa dor. Então, atendo muito pacientes com dores musculares, né? Enxaquecas, dores no pescoço, irradiando para a parte da escápula, dores lombares. Então, tem uma procura muito grande nesse sentido também. Só que a gente observa que, por exemplo, pacientes que têm uma rotina de atividade física, é gritante a diferença desses pacientes que são sedentários. Então, nisso, o que eu costumo falar também, batendo na mesma tecla para todas as pacientes, façam atividade física. Como você disse, o boleto depois vem. Então, o que a gente puder prevenir, tanto de doença, ósseos musculares, como no caso da dor, dá uma diferença grande se o paciente é adepto da atividade ou não. E tem alguma atividade física que é mais indicada para essa prevenção ou não? É fazer aquela que você gosta para poder dar continuidade? Exatamente, João. Assim, tem muito, eu não gosto de ir para academia. Não tem problema. Vai fazer uma atividade ao ar livre ou uma caminhada, corrida. Vai fazer alguma atividade que te dê prazer, né? Gosto de lutar, então vai lutar. Mesmo as pacientes, só fazendo um parênteses, com o linfedema, que é estimulado, que você reduz o volume do braço com o braço enfaixado, fazendo atividade física. Qual atividade física que eu posso fazer? A que te dá prazer, tá? Então, posso fazer academia? Pode, né? Só que tudo muito bem orientado. Então, você não precisa tirar, no caso dessas pacientes, do convívio social, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. E, assim, antigamente, essas pacientes, por exemplo, eram orientadas a não ficar quietinha, né? Não podiam mexer o braço para nada. Hoje em dia, não. Isso é comprovado através de estudos que tem que mexer o braço o mais precoce possível. Viviane, a gente tem uma cultura na medicina, de uma maneira geral, que é muito terapêutica, né? O João ele fez uma especialidade muito fascinante, que é a medicina de família. Ele gosta muito de prevenir doenças. Sim. No meu consultório, eu sou terapeuta, eu trato doenças, né?
Durante a pandemia, as pessoas não iam para lugar algum. Os avanços que você teve com aquele paciente, do ponto de vista da abordagem fisioterápica, cessando, interrompendo essas sessões, regridem também? Sim. Ou quando você caminha, parou, você estaciona naquele ponto e vamos retomar. Mas você também percebe que o não praticar, não seguir as suas orientações, não fazer as sessões de fisioterapia faz também como que o tratamento regrida e aí você começa de novo na estaca zero. Sim, sim, com certeza. No caso do tratamento do linfedema, né, como eu disse, tem um protocolo a se seguir. E quando entrou essa fase da pandemia, houve um esvaziamento geral assim, do consultório. E isso causou uma grande preocupação para a gente. Mas, na medida do possível, as coisas foram retomando e, em muitos casos, a gente conseguia até atender mesmo que assim, à distância ou tomando todos os cuidados necessários, como era, né, prescrito ali, para se evitar pegar o Covid, mas a gente percebeu, sim, na prática, que teve uma regressão muito grande em alguns tratamentos. Em alguns casos, você consegue atender o paciente através de vídeo? Sim, é possível isso, sem necessariamente ter que tocá-lo, fazer essas manobras. Em alguns casos, você consegue ajudá-lo por uma videochamada, por exemplo? Sim. Eu costumo me colocar muito no lugar das pacientes. Muitas vezes eu falo, puxa, seria interessante ela vir 2, 3 vezes por semana. Porém, nem todo mundo tem condições de ir no consultório e, enfim, pagar a sessão particular de 2, 3 vezes por semana. Então, o que eu preconizo? Vem uma vez e eu vou te orientando por vídeo, sem custo nenhum. Então, no caso, ela vai passar, vai fazer a radioterapia e esse braço precisa estar funcional. Então, eu falo, pede para alguém gravar, ou a gente faz alguma videochamada e eu vou orientando. Ó, ergue aqui, tá errado, estica o cotovelo ou a perna, enfim. Dá para a gente tá fazendo também, utilizando desse recurso para não interromper o tratamento. Mais uma vantagem da modernidade, né? Que a pandemia acabou fazendo vir à tona. Doutora Viviane, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Muito enriquecedora, a gente só tem a agradecer os seus conhecimentos, a sua disponibilidade em atender a nossa audiência. E eu gostaria de ouvir algumas dicas, né? Algumas sugestões que você, como fisioterapeuta, gostaria de passar para a população, tá? Certo. Fique à vontade. O tratamento do linfedema, ele tem um tratamento, não é um caso que a gente escuta muito, o paciente ele tem linfedema e não tem cura, não tem mais o que fazer. Tem sim, é possível. Eu sempre costumo fazer uma avaliação de forma gratuita na clínica, não é cobrado. O primeiro contato, até para a paciente me conhecer, eu explicar tudo que a fisioterapia faz. Então, é possível estar agendando uma consulta de forma para eu passar o máximo de informações possíveis. Porque isso ajuda muito. E como, no caso, eu pego pacientes no pós-cirúrgico imediato. Você podendo explicar tudo que essa paciente pode fazer, a gente percebe que até o tratamento da químio, da rádio, a gente pode deixar de uma forma mais leve, né? E passando todas as informações também de como cuidar desse linfedema. Como o ideal seria, por exemplo, o protocolo era o paciente ir de 2 a 3 vezes, como eu disse, no consultório. Nós temos alguns dispositivos que o paciente consegue se auto-enfaixar em casa. Então, ele manda foto, né? As pacientes mandam foto, falou, não tá bom, aperta mais um pouquinho aqui, então, ou solta um pouquinho, garroteou. Tem como, hoje em dia, as pacientes terem esse acesso e não necessariamente ir 2, 3 vezes no consultório. Ok. Muito bom. Bom, estamos terminando, mas antes temos uma pergunta surpresa. Se a Viviane não fosse fisioterapeuta, o que ela seria? Provavelmente alguma coisa relacionada à área da saúde, João. Ou psicologia ou médica oncologista, com certeza. Muito bom, excelente.
Bom, pessoal, infelizmente, acabando. Primeiramente, agradecer a Viane pela disponibilidade de vir aqui, compartilhar seu conhecimento. Foi muito engrandecedor para nossa audiência, né? Com certeza, todo mundo aprendeu bastante aqui. Então, agradecer a você pela participação. E estamos terminando a nossa primeira temporada, hein, Eduardo? O que você tem para falar pro pessoal? Temos a agradecer a audiência, né? Que agradecer está nos todo mundo, né? Desde o início, 10 episódios já. 10 episódios. E para próxima temporada temos novidades. Surpresas. Surpresas, sim. E você, empresário da nossa cidade, da nossa região, que caso sinta-se confortável em apoiar essa ideia de levar informação de uma maneira correta, de uma maneira acessível à população, nos procure, né? A gente está sempre disponível para tirar dúvidas e precisamos de mais apoiadores. Você consegue informações no nosso site www.antesdaconsulta.com. No mesmo site você vai ter acesso ao Instagram, Spotify, canal no YouTube e outras informações, né? Então a gente vai ficar feliz se mais patrocinadores nos procurarem, né, João? Claro, com certeza. Aguardamos os contatos e, aproveitando o ensejo, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Sim, aos nossos atuais patrocinadores. Ao Padre Albino Saúde, a Drogaria Economia, Casa Aparelhos Auditivos e Inspira CEPAP. É isso, pessoal. Então, final da primeira temporada do podcast Antes da Consulta. Aguardamos vocês, tá? Continuem com a vossa audiência. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais.